Muito bem, gente. Nós conversaremos aqui com o professor Jobson Mascarenhas. O Jobson, ele é professor no município de Gaspar, aqui em Santa Catarina. E olha só, ele tem sido vítima de intolerância religiosa, vítima de preconceito, né? E de uma série de questões aí que ele vai estar compartilhando com a gente nessa entrevista. Jobson, desde já, a nossa solidariedade a você. E eu gostaria de saber se, apesar de todo esse contexto, você está bem, né? Que eu sei que não é fácil passar por tudo isso. Boa tarde. Boa tarde, então, cumprimentos a todos. E é aquela situação, bem, a gente, graças a Deus, estamos, né? Vamos tentando nos manter bem diante disso tudo. Porém, é um processo bastante exaustivo, mas que a gente sabe que faz parte do processo de luta, de resistência. Resistir por si só já exige força, né? E todo movimento de força produz desgaste, mas que é necessário, principalmente no contexto em que vivemos, né, diante de uma derrubada de direitos, diante de uma derrubada do Estado de Direito, né, daquilo que é a conquista das garantias constitucionais nossas. Então, eu acho que é dever nosso, diante de qualquer ato de intolerância, de desrespeito, fazer o combate. Né? E combater é um ato que nos vincula à ideia de guerra, de batalha, e como todo processo de guerra, gerador, alguns momentos podem gerar perdas, lágrimas, mas a gente vai em busca da vitória. E de uma vitória que não representa somente a mim, Jobson, né? Mas representa todo um coletivo que está manifestado naquilo que eu sou, naquilo que eu defendo e naquilo que eu represento na coletividade. Certo, muito bem. Jobson, gostaria que você trouxesse alguns elementos, um relato teu de como essa perseguição, de como essa violência que você está passando aí no município de Gaspar, ela teve início e também quais medidas você tem tomado com relação a isso, por favor. Então, né, de uma forma breve, a situação toda ocorreu. Essa é a minha primeira vez atuando como professor de ensino religioso na rede estadual de Santa Catarina. Até então, eu só vinha atuando na rede municipal aqui em Blumenau. Começamos as aulas ali no dia 7 de fevereiro, e durante o período de férias ali do recesso letivo, eu sou adepto de religião de matriz africana, eu sou adepto de candomblé, e eu passei pelo processo iniciático. E nas conformidades dos nossos preceitos religiosos, durante o período de um ano, eu usarei roupa somente de cor branca. Né? E esse foi o primeiro momento de choque. Chega o professor na escola totalmente de roupa branca, e isso alarmou a curiosidade. Né? Os colegas queriam saber, os estudantes queriam saber por que o professor está todo de roupa branca. Para mim, isso é extremamente tranquilo. Eu digo que eu sou de preceito religioso e todo mundo, mas que religião é essa? Até porque é uma religião minoritária. Né? No último censo aí, nós temos relato de que somos 0,3% da população brasileira. Mas, quando vamos para os números dos casos de intolerância, somos quase 40%. E essa é a discrepância aí absurda que a gente tem em relação a como a sociedade nos vê, né? Fazendo aquele recorte na nossa sociedade, aquilo que ainda é vinculado ao povo negro é visto como ruim, como defeituoso, como demoníaco, como problemático, né? Para muitos, a nossa religião está fazendo maldade, destruindo famílias, matando pessoas, quando é falta de conhecimento, né? Da nossa filosofia, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós cultuamos e cultivamos entre a nossa comunidade. E aí, deixando bem claro que em nenhum momento nós somos uma religião proselitista, né? Que uma das ameaças desse percurso aí, das acusações que eu sofri, era de proselitismo da minha religião. E eu fiquei, meu Deus, se tem uma coisa que religiosidade de matriz africana não é proselitista. Eu até cheguei a comentar com algumas pessoas, ninguém vê um adepto de matriz africana no ponto de ônibus, pregando que Oxalá te ama, ou entregando folhetim que Oxó se cura, salve e liberta, né? Não temos esse tipo de comportamento, não é do nosso perfil religioso. Mas, diante da situação de viver de branco, eu expliquei que eu estava de preceito religioso e que eu era adepto de candomblé. A partir desse momento, os olhos se voltaram, né? E toda a minha prática docente começou a ser questionada. O que é que esse professor está falando? O que é que ele está fazendo? Será que vai induzir os nossos filhos a essa religião? Né? E alguns pais começaram a procurar a escola. Primeiro ponto também, pelo fato de que as pessoas não compreendem o que é o ensino religioso na escola pública do Estado laico.
né? As pessoas têm um costume ainda de pensar aquele ensino confessional da antiguidade, de quando o Brasil, mesmo proclamada república, ainda estava vinculado muito à Igreja Católica, né, aos preceitos cristãos, e a ideia de que a laicidade do Brasil ainda não estava muito bem definida, até isso se consolidar com a Constituição em 88, e ainda assim, após a Constituição, a prática confessional ainda era muito recorrente, até mesmo na escola pública. E a partir do momento que nós elaboramos a BNCC e aqui em Santa Catarina, o currículo base do território catarinense, ficou delimitado. Qual é a função do ensino religioso? Né? Nós somos uma área da ciência, como qualquer outra disciplina, temos formação para os docentes dessa área, não é qualquer pessoa que pode sair lecionando como era antigamente, né? E muito bem claro que a nossa disciplina ela é de cunho não confessional, obedecendo à escola pública de um Estado laico, e, consequentemente, essa escola também tem que preservar pela laicidade. E aí eu fui abordando diversos temas que faz parte do componente curricular. Entre eles, temas como a questão do papel da mulher na sociedade, a questão de LGBTfobia, feminicídio. Entramos em alguns comentários rasos, não aprofundamos, até porque o tempo ainda não foi oportuno a isso. E também a disciplina tem apenas uma aula por semana, 45 minutos. Né? Então, é um tempo muito curto para a gente abranger temas extremamente complexos, né, que não dá simplesmente para a gente ir largando aleatoriamente sem fazer um desfecho adequado a esses temas. E, em um dado momento, falando sobre esses temas, eu comentei também a visão das religiões sobre o aborto, sobre o papel da mulher na sociedade, como as religiões lidam com a população LGBT, e isso também pensando nas filosofias de vida, entre elas materialismo, ateísmo, o ceticismo, né, como que essas filosofias não religiosas também definem e percebem esses comportamentos, essas relações humanas. Porque o papel da disciplina de ensino religioso é justamente esse, né? É fazer uma análise da sociedade, uma compreensão da sociedade, tendo a religião como seu objeto de estudo, né? Os movimentos religiosos e as filosofias de vida como seu objeto de estudo. Mas, na cabeça de muitos pais, a aula de ensino religioso é religião, né? É aula de religião. Tanto que eu fui questionada por uma das mães dos estudantes, justamente, mas essa aula não é de religião? Eu disse, não, a religião faz parte da análise, mas aqui a escola a gente está produzindo conhecimento por meio da ciência, e não por meio da religiosidade, da teologia, né? E ela fez assim, estranho, eu não sabia disso. Eu fiz, então deixa eu mostrar aqui a base para a senhora, dar uma olhada qual é o conteúdo da turma da tua filha, eu fui explicando, né? E, diante disso, alguns questionamentos foram chegando até a escola, querendo saber por que eu estava abordando temas sobre matriz africana, abordando temas sobre questão de ateísmo, de aborto, e LGBT, e papel da mulher, por que o ensino religioso estava fazendo isso? Quando o papel do ensino religioso era para falar de religião. Né? E, nesse meio de caminho, tivemos uma reunião pedagógica, com participação também dos pais e dos estudantes, para falarmos de algumas questões de comportamento, de desenvolvimento dos estudantes após o período de pandemia. A gente está tendo um retorno bem complicado, né, porque quase 2 anos dos estudantes fora da escola, a convivência, hoje, aí eles estão tendo que se readaptar, então, estamos enfrentando algumas dificuldades nesse processo, principalmente na questão de relacionamento, comportamento em turma, e fizemos essa reunião com estudantes e pais para dialogarmos sobre isso. Até aí, tranquilamente, eu tinha conhecimento de que algumas situações haviam chegado até a escola, questionando a minha prática docente, e, por incrível que pareça, né, que esse questionamento chegou até a mim por comentários de alunos. A escola nunca me notificou sobre isso. Né? E aí eu fui questionar para a direção. Como é que pode? Os estudantes sabem que tem gente me acusando, reclamando da minha aula, alguns estudantes até comentando que eu serei expulso da escola, e eu não tenho notificação alguma sobre isso. Aí a direção disse, não, a gente está conversando com alguns pais, mas vamos fazer uma reunião. Eu fiz, não, eu sempre me dispus a conversar com os pais. A minha aula está aberta a toda a comunidade escolar. Quem quiser chegar, é só entrar na sala, assistir. Nunca me limitei a dizer que se não fosse aluno, não assistiria. Toda a comunidade está convocada a assistir. Né? E ainda eu disse, não preciso avisar antecipadamente, né? Para não dizer assim, sabia que eu ia, mudou a dinâmica da didática dele. Não, pode chegar e me pegar de surpresa, que a aula que eu dou só com os alunos, eu vou dar com o corpo docente, eu vou dar com a família, sem alterar nada. Né? E nessa reunião do dia 23 de março, conversei com alguns pais me questionaram, né? E as acusações contra mim eram todas de cunhos teológicos.
né? Eu acho que é aquela demarcação de território. Temos um professor de ensino religioso que não é cristão. Então, qualquer fala dele pode ser contra nós. E aí as acusações eram que eu disse que era para queimar a Bíblia, a outra que eu falei que Jesus não ia voltar, uma outra acusação é que eu falei que Deus não existia, e uma outra acusação era que eu disse que eu não acreditava em Deus. E não sei em que momento que essas coisas aconteceram, mas estava sendo acusado de dizer isso em turma. Eu expliquei para os pais o que é que eu fazia em sala, me dispus a conversar individualmente, convidei para que assistisse a aula, pedi que olhasse os meus planejamentos. Da mesma forma, falei para eles que eles poderiam dar uma olhada no currículo que eu imprimia, entregava uma cópia para cada um, para que tivesse conhecimento daquilo que a disciplina se dispõe, e não é aula de religião, não é para fazer aula de uma religião específica, como foi há muito tempo, né? E, no momento, parece que todos compreenderam o mal-entendido que tinha acontecido, né? E estávamos tranquilos. Tivemos a parte da tarde, e aí foi o que gerou o fato da denúncia que veio ganhar publicidade. Tivemos a reunião coletiva, após isso, cada pai podia se dirigir ao professor para perguntar sobre o andamento do seu filho na disciplina. Uma mãe veio conversar comigo, dizendo que a filha falou que eu estava fazendo proselitismo da minha religião em sala. Eu disse, a primeira coisa, minha religião não tem característica proselitista. E segundo, se tua filha está te dizendo isso, vamos perguntar para ela o que é que eu ensinei da minha religião em sala. Nesse momento, silêncio total, né? Nem a guria sabia dizer exatamente o que é que eu tinha dito, e no final ela disse, não falou nada. Eu disse, então, mãe, mais alguma questão? Estou aqui à disposição. Aí ela veio com as acusações que essa sua religião não é a minha, esse seu Deus não é o meu. Eu fiquei tipo, tá, esse seu Deus não é o meu, essa sua religião não é a minha. O que isso tem a ver? Né? Eu não entendi. O que é que tem a ver a minha religião, o que tem a ver o fato da minha crença ou do meu Deus com a minha prática pedagógica? Não tem nada, né? Mas as acusações foram para esse ponto. Nesse mesmo momento que isso aconteceu, tinha esse pai atrás de mim. Eu virei e disse, o senhor também está aguardando para ser atendido? Ele disse, não falo com gente do seu tipo. Eu estranhei, né? Porque eu pego de surpresa, porque o que eu fiz? Aí ele disse assim, não me dirija a palavra, gente de seita eu não tenho paciência para lidar. Eu falei, então tá bom, tudo bem, não vou discutir por isso. Eu só disse para ele, a única coisa que eu vou te dizer, não é seita, é religião tanto quanto a tua. Aí ele fez assim, só quero te dizer uma coisa, e te deixar muito bem claro, que gente como você não deve estar aqui dentro. E eu já tomei providências e já protocolei uma denúncia contra você na Secretaria de Educação. Aí eu fiquei sem entender e disse para ele, não, tudo bem. Então, o direito que o senhor tem de acusar, eu tenho também de me defender. Aguardarei ser notificado da denúncia. E as costas e continuei atendendo os outros pais. Né? E nesse inteirinho que eu fui atender os outros pais, conversei com todo mundo, terminei e notifiquei a escola o ocorrido, né? E falei que iria fazer a abertura do boletim de ocorrência quanto ao fato. Né? Depois da escola ter sido notificada sobre isso, eu saí da escola, registrei o boletim de ocorrência, né? E os passos estão sendo tomados. Primeira coisa, após o boletim, eu solicitei um posicionamento da escola quanto a isso. Eu perguntei para a escola, tá, diante do fato, como vocês se posicionam? A meu favor, a favor do pai? Se eu precisar da escola na minha defesa, né? Até porque, assim, eu sofri um ato de violência no ambiente escolar. Né? E sofrendo no ambiente escolar, assim como é nossa obrigação a proteção dos estudantes, a proteção da escola também é a integridade dos professores. Né? A escola, no momento, pediu que eu aguardasse, eu solicitei por um ofício a reunião do Conselho Deliberativo, e essa reunião aconteceu na segunda-feira, agora a última. E na segunda-feira tivemos a participação do Conselho Deliberativo da escola, junto à Coordenadoria Regional de Educação, e nessa reunião, tanto a escola se posicionou favorável a mim, quanto a Coordenadoria Regional de Educação aqui de Blumenau, que responde por Gaspar, também disseram, se solidarizaram ao fato, disseram que o que tiver na competência da escola eles farão, e não toleram nenhum ato de intolerância, de racismo, de preconceito no meio escolar, nem entre estudantes, nem entre os professores, né? E nem entre os pais e os professores, e que eles estariam acompanhando o fato e que coubesse à escola, né? E que coubesse à Secretaria de Educação, seria tomadas ações, principalmente as de cunho pedagógico.
e ficou acordado nessa reunião que a escola irá promover atos para combater intolerância, né, atos para fazer tanto os estudantes quanto a comunidade, com os pais e o corpo docente, repensarem a questão do racismo, da intolerância religiosa e de outros tipos de violência, a qual é corriqueiro, né, no ambiente escolar, principalmente entre os estudantes. Às vezes eu escuto piadas entre eles extremamente absurdas, né, e é uma ação que a gente precisa fazer com urgência. E quanto à questão jurídica, que é um ponto que aí foge da alçada da escola, eu já registrei o boletim de ocorrência, fui prestar ontem à tarde o depoimento, já está tudo registrado, e agora eu aguardo a averiguação da parte da polícia, né, o acompanhamento do caso, chamar os envolvidos para poder prestar depoimento, porque após isso teve alguns pais que foram fazer alguns comentários em rede social do sindicato, né, o sindicato fez uma nota de solidariedade, informando o ocorrido, e alguns pais foram comentar que eu cometi coisas na sala totalmente descabidas. Entre um desses comentários, dizendo que eu falei mal da escola pública, dizendo que eu desqualifiquei o ensino público, dizendo que eu estava indicando em sala materiais impróprios aos estudantes, coisas que não procedem, né? E aí eu deixei muito bem claro, nesse campo não compete a mim, enquanto vítima, fica correndo atrás da defesa, né? Eu acho que quem está acusando tem o ônus da prova. Então, é claro que são eles que estão acusando, eles vão ter que provar. E é por isso que eu registrei o boletim contra todos que fizeram os comentários em rede, porque isso afeta não só minha imagem pessoal, mas profissional. Porque imagina, as outras unidades a qual eu atuo, os pais veem um comentário daquele e vai pensar, pô, qual professor é esse que está em sala com o meu filho? Né? E é uma situação bem complexa. E foram pessoas específicas, assim, de todos os comentários, eu tive 3 pais e 3 alunas fazendo comentários desse tipo. O restante foram todos me apoiando, né? Então, também eu acionei juridicamente para que eles vão prestar depoimento, para que eles afirmem de onde que eles estão falando aquilo, se há prova sobre aquilo, né? E eles vão ter que responder isso criminalmente, porque, querendo ou não, é difamação, é calúnia, né? É a minha imagem, tanto pessoal quanto profissional, que está sendo exposta em rede. E agora eu estou aguardando, né, um retorno da polícia, e estou aguardando também o retorno do NEPRE, da Secretaria de Educação e da Coordenadoria Regional, com as ações pedagógicas a serem desenvolvidas na escola a fim de combater esses atos de intolerância, né? E foi algo que eu deixei muito bem claro. Eu estou sendo bastante incisivo e insistindo nisso, tanto pela minha defesa, mas para que isso não aconteça com mais ninguém, né? Eu acredito que antes de mim, muitos outros devam ter passado a mesma coisa, mas que não tiveram a reação, não tiveram a força, não tiveram, às vezes, a coragem, o ímpeto de enfrentar, né? E a gente sabe que é muito complexo, né? Toda vez que a gente tem crimes desse tipo, há sempre uma ação de apagamento, né? Ou de inverter os papéis e de tornar a vítima culpada. Isso acontece em violência sexual com as mulheres, acontece com nós negros indígenas na relação racial, né? Sempre a vítima se torna algoz para desqualificar a denúncia. E isso é uma prática que eu estou vendo agora corriqueiramente na pele, sempre tentando procurar algo na minha ação pedagógica para dizer, não, mas está vendo, ele disse isso. Aí eu sempre questiono, mas em qual contexto foi essa minha fala? Né? Uma frase largada ao vento, cada um interpreta como quer, né? Mas como que eu falei isso? Em que contexto? Em qual explicação eu falei? Né? E aí eu estou exigindo justamente dessas pessoas que fizeram comentário a retratação, né? E também, se elas realmente têm provas que eu falei, algo que eu tenho certeza que eu não fiz, então que elas apresentem, né? E eu estou acompanhando o processo do NEPRE, a questão policial, o advogado também está acompanhando esse caso comigo, tem uma queixa-crime também em andamento junto ao Ministério Público, porque a gente tem um agravante nesse processo, que é o fato de que a pessoa que realizou a ameaça contra mim, não temos identificação dessa pessoa. Simplesmente ela entrou na escola, participou de uma reunião de pais, cometeu um crime, uma ameaça contra mim, e não sabemos quem é a pessoa, porque não é pai biológico dos estudantes, e a escola que deveria ter um registro de quem adentra o seu espaço e participa das suas reuniões, né, não tem registro. Quando eu fui informado de que não era pai do estudante, e sim padrasto, e eu perguntei, tá, mas essa pessoa, para estar adentrando a escola, participando de reunião e representando os menores, deveríamos, ao mínimo, ter o registro de quem é essa pessoa, porque está respondendo por 2 crianças, que não temos. Aí eu pergunto, que segurança é essa? Se esse cidadão estivesse lá armado, se ele tivesse com uma faca, se ele tivesse com uma arma de fogo, se ele tivesse agredido um estudante, né, qualquer outro tipo de agressão tivesse ocorrido, não sabemos quem ele é?
Que segurança é essa, tanto para os estudantes quanto para os profissionais que estão atuando na escola? Isso é um dos fatos que eu estou questionando, porque aquele momento que a escola deveria ser um ambiente seguro para todos que adentram nela e estão atuando dentro dela, que segurança é essa? Então, nós temos diversas situações aí que vão aparecendo e que a gente vai trazendo à tona justamente para quê? Não é como muitos pensam, está tentando ganhar visibilidade, ou se não, tentar entrar na mídia, se fazendo vitimização. Não, até porque se fosse para entrar na mídia, eu queria entrar na mídia por uma coisa mais legal, né? Uma coisa mais divertida, e não por estar sendo vítima de intolerância religiosa e racismo. Mas é algo que a gente tem que trazer mesmo, a publicização, trazer os fatos à tona, para eles perceberem que não é mais como era antigamente, onde a gente se silenciava e ficava por isso mesmo. Né? Como um dia eu escutei, eu sou natural de Salvador, né? Resido aqui em Santa Catarina há quase 10 anos, e um dia eu escutei uma pessoa que chegou para mim e disse assim, que estranho, uma pessoa que veio da Bahia e é inteligente. Eu fiquei, meu Deus, tipo assim. E a pessoa teve ainda a coragem de, ao término da fala, numa reunião, né, dizer assim, mas eu entendi porque você é inteligente. Eu fiz aquela cara de estranhamento. É porque você não é tão preto assim, você é melhoradinho. Você deve ter algum parente branco do sul que aí fez você ser inteligente. E fiquei, caramba. Sabe que assim, eu tinha pouco tempo chegado aqui, ainda estava me contextualizando a realidade. Eu escutei aqui, eu percebi isso é racismo, mas na hora eu não reagi. Eu não tive como reagir. E agora, passando por isso, eu percebi quantos preconceitos nós estamos vivendo, estamos sendo submetidos e somos silenciados. E às vezes a gente não percebe. E muitas vezes a gente percebe, mas entra naquela coisa, é tão desgastante ir atrás, é tão desgastante procurar justiça. Às vezes você chega na delegacia, você é descreditado lá na delegacia, você vai fazer a denúncia, tem que viabilizar sua denúncia, você conversa com colegas de trabalho, calma, não é bem assim, vamos ter paciência, vamos dialogar. Eu acho que o diálogo existe quando a outra parte está disposta a dialogar, e no diálogo tem uma coisa que é essencial, que é o respeito. A partir do momento que a gente parte para a violação de direito, aí a gente tem que ir para o meio judicial, não tem mais diálogo. Não tem mais diálogo para quem está tentando afrontar o meu direito de estar ali dentro como cidadão brasileiro. Então, esse é o ponto que eu estou deixando bem claro. Possa ser que tantos outros casos que eu sofri anteriormente, nesses quase 10 anos em Santa Catarina, eu nunca tenha reagido. Só que dessa vez é diferente. Tem uma hora que a gente tem que acordar, tanto por nós quanto pelos nossos pares. E é uma luta que representa todos os meus pares de matriz africana que nós temos aqui na região, todos os negros, negras, indígenas que estão aqui, que passam por isso, povos ciganos que estão aqui, que passam por isso. Então, hoje é uma luta que não representa só o professor de ensino religioso, Jobson, baiano, adepto de candomblé, mas representa toda essa coletividade que me acompanha nesse processo. Jobson, como é bom te ouvir, pena que é num contexto como esse que você traz, mas os elementos são importantíssimos, e esse teu relato é de uma situação gravíssima, né? E quando você fala com relação a crimes, não há paciência, a gente precisa falar mesmo, a gente precisa denunciar, ainda mais quando tem essa coletividade, e eu percebo que nos últimos dias você tem recebido também muitas cartas de apoio, é um movimento negro, ou é de algum partido, ou da própria organização do sindicato dos professores, das professoras, e eu gostaria de colocar também o Afronte Jornalismo das Gentes à tua disposição, à disposição dessa denúncia, para que a gente acompanhe esse caso, porque isso também pode ajudar, como você falou, outras pessoas que estejam passando por essa situação. E, bem, você trabalha numa escola de Santa Catarina. Santa Catarina é o estado que teve uma votação expressiva a Bolsonaro, né? E com Bolsonaro, a gente sabe que várias violências foram ampliadas. Não é à toa que os povos indígenas estão em Brasília nesse momento, no acampamento Terra Livre, fazendo uma grande mobilização, fazendo denúncia internacional com relação à violação dos direitos. Então, eu gostaria que você também falasse um pouco assim desse teu sentimento, as tuas reflexões importantes para esse contexto também de ampliação da violência, a partir também de todas as falas e de tudo aquilo que Bolsonaro representa no nosso país e internacionalmente, né? O Brasil, historicamente, em todo o seu processo colonial,
ele é fundado nessa carga da ideia, tanto do racismo, né? A escravidão foi um produto do capitalismo justamente para poder se manter numa Europa que estava falida, numa Europa que estava quebrada e que precisava das suas colônias para poder se manter, né? Então, o tal do descobrimento, na verdade, é uma invasão, né? Não existe descobrimento no Brasil, existe invasão. Aqui tinham povos indígenas, diversas etnias que eram donos desse território. Né? Então, a gente já começa com um processo de violação. E o Brasil, historicamente, em sua natureza, é violentador, né? É racista, e o seu processo de embranquecimento, ele perpassa todas as esferas. Pode ser na saúde, na educação, no lazer, na nossa arquitetura, né? No nosso planejamento urbano. A gente deixa muito bem claro que o lugar do preto é na favela, é no subúrbio, o branco está lá no centro da cidade, né? A ideia de embranquecer, e isso não foge muito a Santa Catarina. Santa Catarina se declara com orgulho o estado mais branco do Brasil, né? O Vale do Itajaí nem se diz, isso daqui é a Alemanha brasileira, isso aqui é a Europa, né? Só que muita gente esquece que nessa Europa, nessa Alemanha, tem muitos negros e negras que estão aqui há muito tempo e que são parte da construção da história dessa região, né? Boa parte da arquitetura, das pontes, é mão de obra negra, é mão de obra indígena nessa construção, né? Quando chegaram aqui, caigangues, xoplengues estavam aqui na região, guaranis estavam aqui na região. Então, não era um território inabitado que o europeu chegou aqui esbravador e veio fazer a terra feliz. Né? Só que na cabeça de muitas pessoas, esse território colonial é deles. Né? E qualquer pessoa como eu que veio de fora é o estrangeiro, é o forasteiro. Né? Um dia me perguntaram, mas você já é blumenauense? 10 anos? Eu disse, não. Eu sou baiano, sou teropolitano, habitante de Blumenau. Não, porque para eu dizer que eu sou blumenauense, tem que ter territorialidade. Territorialidade é identidade. Eu tenho que me identificar com isso aqui, com esse espaço aqui, com este povo que me cerca. E não há identidade. Primeiro ponto, quando me conhece, ninguém pergunta como é o meu nome. Mas você não é daqui, né? Você é de fora. Depois vão saber o nome. Então, como é que há a relação de pertencimento quando eu sou tido como forasteiro a todo instante, no primeiro contato com os indivíduos que aqui há? Né? E pensando no governo Bolsonaro, Bolsonaro é um símbolo específico daquilo que o brasileiro médio representa. Né? O brasileiro médio pensando naquele médio da mediocridade, do senso comum, daquele que não foge da regra do textinho de WhatsApp, de Instagram, da rede social em si, e que não se aprofunda no contexto histórico de como esse país foi fomentado. É gente que vocifera absurdos contra a lei de cotas, gente que vocifera absurdos com população prisional. Eu trabalho no meu mestrado em pesquisa de educação com um processo de desencarceramento. Né? Eu já dei aula em medida socioeducativa aqui no CASEP de Blumenau e o Semi-Liberdade. O que eu mais escutava das pessoas aqui era comunista, defensor de bandido, leva para casa. E o que mais me deixa estarrecido é perceber que estes são os mesmos cristãos. Carregam suas Bíblias embaixo do braço, vão às suas missas e cultos e pregam liberdade, justiça, amor, salvação. Mas e na prática, o que é que estão fazendo? Né? Cadê esse amor, essa salvação, essa segunda chance que todo mundo pode ter? Porque se Deus dá, por que a gente não vai dar? Mas na prática a gente amarra no poste, a gente apedreja. E isso é o que o Bolsonaro representa. É quando ele chega na comunidade judaica e fala mal da população negra. Né? É quando ele vai para fora e ele desqualifica o próprio país a qual o elegeu. Né? É quando ele chega e fala mal de nordestino, né? E achando que o Nordeste só elegeu PT e Lula por causa da seca, da fome, e que somos iletrados. Né? Sem conhecer a história desse país, sem saber que o Nordeste, durante 210 anos, sustentou a colônia, sem esquecer de grandes autores, Ariano Suassuna, Jorge Amado, né? De toda a cultura que permeia esse país e que internacionalmente é conhecido. Né? Entre os 100 livros mais lidos do mundo estão os livros do Paulo Freire, o nordestino. Né? Então, uma pessoa que fala absurdos como esse e alimenta esse senso de separação que há no Brasil, né? Os de cima e os de baixo, né? Norte e Nordeste, aqueles famintos da seca, da miséria sem cultura, alimentados pelo Sul e Sudeste, capitalista, trabalhador, produtor de bens, e que tem que dividir sua riqueza com esse restante de miseráveis lá em cima que não querem trabalhar. Né? Quanto que eu escuto de piada baiano, mas por que você fala rápido se você é baiano? Né? Ou se não baiano, por que você não está na rede e está trabalhando? Né? E são piadas comumente construídas, alimentadas
pelo símbolo que está lá na presidência, que aquele ser eu não posso nem classificar como presidente, né? Aquele ser que está lá usando a faixa, que foi eleito por uma massa a qual se vê nele, e que, por fim, deixa muito bem claro, a chegada de Bolsonaro ao poder é o símbolo máximo, claro, explícito, de como ainda somos uma colônia, de como ainda somos um país racista, preconceituoso, machista, patriarcal, onde matamos tantas mulheres por dia e ainda assim criticam tipificar feminicídio. Um país que mata jovens negros absurdamente, que entram em comunidades periféricas e matam sem que nem porquê, né, e arranjam justificativas para esse genocídio, e que dizem que isso é normal, né? Os mesmos que usam tráfico de drogas para poder alimentar o processo genocida da população periférica e negra, e que vê isso tudo representado num sujeito que acha que militarizar, botar arma na mão da população, resolve o problema. Quando o problema está aqui na base, que é educação, saúde, acesso à moradia, igualdade, justiça, um processo que é lento, demorado, e que, para o Brasil chegar lá, a gente ainda vai ter que suar muito. E aí, uma coisa que eu sempre canso de dizer, jamais posso deixar o sangue dos meus ancestrais silenciarem. E, se for preciso, a gente ir à luta, questionar, botar a boca no mundo, publicizar tudo isso que está acontecendo, faremos, né? Meus ancestrais fizeram isso, aguentando chicote, passando pela senzala, tocando fogo na Casa Grande, queimando plantações e gritando por liberdade. Não foi Princesa Isabel, em 1888, que libertou meu povo, mas foi a resistência da população negra e a resistência de toda a comunidade indígena que proporcionou a nossa libertação. E hoje, cabe a nós, sujeitos que estamos em subalternidade, gritarmos pela nossa liberdade. Não vai ser pela mão do opressor que vamos ser livres, mas é pela nossa resistência. Jobson, essa é com certeza só a nossa primeira conversa aqui no Afronte. Eu espero ter você aqui em outros momentos também, falando sobre todos esses temas. E eu te digo, assim, do fundo do meu coração, que se um dia eu tiver uma filha, um filho, eu quero que ele ou ela tenha um educador ou uma educadora que faça pensar, assim como você. Muito obrigada pela tua presença aqui no Afronte Jornalismo das Gentes. Conte com a gente para estar acompanhando essa denúncia, tá? Por favor, nos chame, que a gente vai estar por aqui também, divulgando essa entrevista, mas falando também de todo esse contexto de opressão que penso ser cada vez mais necessário, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo da conjuntura política, social, cultural brasileira. Alguma palavra final, Jobson? Algo que você tenha a dizer aqui para as pessoas que estão nos acompanhando? Acho que, parafraseando Nelson Mandela, né? Nós não nascemos odiando, nós aprendemos a odiar, né? E se isso pode ser ensinado, se a gente pode aprender a odiar, então também pode ser ensinado a amar. Né? E é nisso que eu acredito, é nessa utopia freiriana, é nessa utopia do esperançar um futuro melhor, dias melhores, né? Como diz um autor chamado Max Lucado, dias melhores virão. E dias melhores com justiça, igualdade, fraternidade, acesso aos bens sociais, onde essa hierarquização da desigualdade não seja mais uma realidade e todos os sujeitos humanos têm aquilo a qual a Declaração Universal dos Direitos Humanos preconiza: dignidade humana, de ser, de existir e de estar. E é por isso que a gente vai lutar e que aprendamos a amar, porque ainda assim, diante de todo o processo revolucionário, amar é a parte fundamental para a gente transformar a nossa realidade. Isso é utópico? É, mas toda utopia é uma previsão de uma possibilidade do vir a existir. E nós estamos aqui para tornar isso concreto. Então, avançamos. Avançamos, sim. Um beijo no teu coração. Beijo. Conte com a gente. Obrigado. Tchau, tchau.